Shalom, Haverim. Hoje eu estou fazendo esse vídeo para responder à seguinte pergunta: o que nós pensamos dos cristãos? Às vezes eu faço alguns vídeos falando sobre Mashiach, sobre Torá, e muitos cristãos me mandam e-mails perguntando assim: Tzadok, o que você acha de nós cristãos? Nós somos gentios, nós estamos dentro do cristianismo, nós não praticamos e não procuramos cumprir todas as mitzvot da Torá. O que você pensa de nós? Você tem algo contra nós? Qual é a sua visão sobre os cristãos? E esse vídeo é muito importante para esclarecer e tirar qualquer mal-entendido. Primeiramente, o que eu vou falar, do que eu penso sobre você cristão, na verdade não é apenas o meu pensamento, é o pensamento de um amplo segmento do judaísmo. Há anos atrás foi editado um documento chamado Dabru Emet, que significa falem a verdade. E mais de 170 rabinos e eruditos judeus, rabinos muito conceituados, eles subscreveram esse documento, e esse documento trata das relações entre o judaísmo e o cristianismo, como os judeus veem os cristãos. Eu vou falar e vou ler aqui alguns trechos fundamentais desse documento. É claro que, apesar dele ter sido subscrito por muitos rabinos, obviamente isso não é uma posição unânime, pois no judaísmo sempre existem divergências. Mas eu vou ler o que esses rabinos falaram sobre os cristãos, que é exatamente a mesma coisa que eu penso. Bem, então esse documento diz o seguinte, que os judeus e os cristãos adoram o mesmo Deus. E está dizendo, eu estou traduzindo, diz assim: outrora, somente o povo de Israel tinha um relacionamento com o Eterno. Agora os cristãos também possuem um relacionamento com o Eterno, pois eles adoram o Deus de Abraham, Yitzhak e Yaakov, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, nós judeus adoramos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e os cristãos também. E o documento continua: apesar de não ser lícito a um judeu praticar algumas condutas do cristianismo, esta religião, ou seja, o cristianismo, faz com que centenas de milhões de pessoas tenham um relacionamento com o Eterno. Só para vocês entenderem, por exemplo, a maioria dos cristãos não seguem a alimentação kasher, a alimentação que está no Sefer Vaikra Yud Aleph, livro de Levítico, capítulo 11. Então, vejam só, por exemplo, nós judeus não podemos comer porco, porque a Torá proíbe. Os cristãos, eles, em regra, eles não seguem a alimentação kasher, então eles comem porco. Então, o que esse documento está dizendo é o seguinte: por mais que não seja lícito para nós judeus adotarmos algumas práticas do cristianismo, mesmo assim, mesmo o cristianismo tendo algumas divergências conosco em relação a alguns pontos, de toda forma, mesmo assim, o cristianismo faz com que centenas de milhões de pessoas tenham um relacionamento com o Eterno. Então, a posição do judaísmo é o seguinte: a Torá foi entregue ao povo de Israel, a Torá pode ser praticada por gentios que queiram praticá-la, mas o próprio judaísmo ortodoxo fala que um goi, um gentio, se ele praticar Sheva Mitzvot Bnei Noach, as 7 leis noéticas, ele pode se tornar uma pessoa justa. Então, se o judaísmo ortodoxo diz, isso está no Talmud, se o gentio cumprir 7 leis noéticas, ele pode se tornar uma pessoa justa, ele se torna um homem justo, o cristão, com mais razão, ele pode se tornar um tzadik, um justo, porque, de acordo com o erudito judeu David Stern, na Brit Hadashah existem
1050 mitzvot, 1050 mandamentos. Então o Talmud diz que o gentio precisa cumprir apenas 7 leis. E na Brit Hadashah, no Novo Testamento, existem 1050 leis. Então o cristão ele cumpre muito mais que 7. O cristão honesto, o cristão sincero, o cristão idôneo, o cristão que tem um coração voltado para Hashem, para o Eterno, ele cumpre e se esforça para cumprir 1050 mandamentos. Às vezes ele não consegue cumprir tudo, mas ele vai cumprir muito mais do que as 7 leis noéticas que estão apregoadas no Talmud. Então, só para vocês entenderem, só por isso daí, nesse documento, os rabinos que subscreveram este documento, eles afirmam que os cristãos, eles adoram o mesmo Deus que nós, judeus. Nós temos diferenças, mas na verdade nós não estamos em caminhos opostos. Nós estamos no mesmo caminho, apesar de existirem diferenças. O segundo tópico desse documento diz assim: judeus, o documento é grande, eu fiz uma síntese, tá bom? Então eu fiz um segundo tópico que diz assim: judeus e cristãos usam o mesmo livro, o Tanar. Tanar é o que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Então, tanto nós judeus como os cristãos usam o Tanar, ou seja, o Antigo Testamento. E daí diz assim: apesar de algumas interpretações cristãs serem diferentes, tais diferenças devem ser respeitadas pelos judeus. Então, às vezes, o cristão interpreta um texto das Escrituras de uma maneira e eu, judeu, interpreto de outra. Mas, mesmo assim, isso não faz com que sejamos inimigos. Nós temos que respeitar interpretações diferentes. Até no âmbito do próprio judaísmo, por exemplo, o judaísmo ortodoxo. Às vezes um rabino ortodoxo interpreta um texto de uma maneira, um outro rabino ortodoxo interpreta o texto de outra maneira. A própria halahá, às vezes existem dentro da mesma halahá algumas visões diferentes e uma visão majoritária, ela terminou prevalecendo. No âmbito do próprio judaísmo, existe o judaísmo ortodoxo, o judaísmo conservador, o judaísmo reformista, e às vezes eles possuem opiniões, muitas vezes, aliás, diferentes sobre os mais diversos temas. Então, se até no próprio judaísmo existem interpretações diferentes sobre uma mesma questão, é óbvio que nós, judeus, e vocês, e alguns cristãos, nós teremos diferenças, mas isso não faz com que um odeie o outro. Na verdade, nós devemos nos amar e devemos nos respeitar. Um terceiro tópico diz assim: judeus e cristãos aceitam os princípios morais da Torá. E o documento prossegue dizendo: a base moral da Torá está na dignidade da pessoa humana, que se extrai do fato de o homem ter sido criado à imagem e à semelhança de Elohim, de Deus. Então vejam, por mais que eu e os cristãos muitas vezes tenhamos algumas divergências, mas os princípios morais do judaísmo e do cristianismo são os mesmos princípios. Não assassinarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás, que nós devemos ser honestos em nossos negócios, que nós não devemos fazer lashon hará, nós não devemos fazer pecado da língua, nós não devemos falar mal do nosso próximo. Ve'ahavta l'reacha kamocha, que está na Torá e foi citado por Yeshua, que você deve amar o próximo como a si mesmo. Isso está na Torá. Ve'ahavta l'reacha kamocha, amarás o próximo como a ti mesmo. Então isso é uma base, o amor é uma base moral da Torá e também é uma base moral do cristianismo. Muitas pessoas às vezes falam: mas há cristãos que nas cruzadas mataram nós judeus. Muitos cristãos na Inquisição torturaram e mataram nós judeus. Vejam, existem falsos cristãos que deturparam os princípios das Escrituras, mas
eu não posso generalizar. Tal como existem cristãos maus, perversos e assassinos, tal como nas cruzadas, nas inquisições, existem cristãos que são pessoas realmente amorosas, que entenderam e cumprem os princípios morais da Torá. Um quarto tópico diz assim, que o relacionamento entre judeus e cristãos não enfraquecerá o judaísmo. Ou seja, é possível a existência de um bom diálogo entre judeus e cristãos. Nós temos que dialogar. E esse documento diz ainda assim, nós, judeus, respeitamos o cristianismo como uma fé que se originou dentro do judaísmo e que ainda possui um significante contato com este quem? O judaísmo. O cristianismo possui pontes de contato. Então, esse documento diz que a relação entre judeus e cristãos não vai enfraquecer o judaísmo. Um bom exemplo, que agora eu não estou fazendo esse vídeo do Brasil, eu estou no exterior, estou em um congresso em que existem vários rabinos ortodoxos que não creem em Yeshua, há rabinos que creem em Yeshua, e nesse congresso também nós temos pastores que estão interessados em Torá, estão interessados em cumprir mitzvot, em cumprir mandamentos. Então, muitas vezes, agora mesmo eu estava conversando com um grande rabino ortodoxo que não crê em Yeshua, antes de pegar o elevador, eu e minha esposa. Nós, às vezes, eu sento na mesa para conversar com um rabino ortodoxo que não crê em Yeshua, ele sabe que eu creio, e nós podemos conversar sobre Mashiach de forma aberta. Às vezes vem e senta um pastor do lado e nós podemos pregar sobre Torá para ele. Às vezes nós vamos ter diferenças, mas nós sabemos nos respeitar. Então isso é um convívio maravilhoso. Esse congresso que eu estou participando, que foi até organizado pelo grande rabino Yitzhak Shapira, que é um rabino maravilhoso, um homem com grande amor no coração, que me convidou pessoalmente para participar. Eu sou um convidado dele e agradeço a ele por essa grande oportunidade, mas nós temos aprendido a conviver com rabinos ortodoxos, falarmos sobre Yeshua de forma aberta e trocarmos ideias, com pastores também. Então nós temos que ter um bom diálogo. Depois, no final desse vídeo, eu vou falar o porquê desse bom diálogo. E o último tópico desse documento chamado Dabru Emet, repito, que foi subscrito por mais de 170 rabinos e judeus eruditos, ele diz assim: judeus e cristãos devem trabalhar em conjunto por justiça e paz. E o texto assim prescreve: o trabalho em conjunto entre judeus e cristãos pela justiça e pela paz trará o reino de Elohim, ou seja, trará a era messiânica. Ou seja, repito, o trabalho em conjunto entre judeus e cristãos trará o reino de Elohim, ou seja, trará a era messiânica. E falo com todo amor, eu sou muito crítico a alguns grupos nazarenos e messiânicos no Brasil que às vezes externam ódio em relação aos cristãos. Eu já vi um certo roxo uma vez falar o seguinte: todos os cristãos são porcos, todos os cristãos são imundos. Veja, gente, isso não é uma conduta correta. A Torá diz: amarás o próximo como a ti mesmo. Um verdadeiro judeu, ele tem um amor no coração, pois Yeshayahu Hanavi, o profeta Isaías, disse que Israel deve ser Or Haolam, ele deve ser uma luz para o mundo, Or Lagoim, corrigindo, Or Lagoim, uma luz para os gentios, e também Or Haolam, uma luz para o mundo. Então, nós devemos iluminar o mundo, e nós vamos iluminar o mundo como? Falando mal, massacrando, atacando os cristãos? Não, externando o nosso amor. Como disse o grande rabino Hillel, nós devemos atrair as pessoas para a Torá e não E daí, Hillel falou para atrairmos, e digo eu, nós não devemos repelir as pessoas.
Só para vocês, então eu discordo de algumas atitudes de alguns líderes do judaísmo messiânico nazareno que às vezes maltratam os cristãos, e eu fico mais indignado que esses líderes, eles nem judeus são. Esses que tratam mal os cristãos, eu sei que eles eram evangélicos. Todos eles que fazem isso eu conheço, não conheço o Brasil inteiro, mas os que eu tive contato, todos eles eram evangélicos, de repente começaram a botar quipá, deixaram a barba crescer, começaram a usar talit e dizem assim, agora eu sou judeu. Não, você não é um judeu, você continua sendo um gentio, você apenas está se fantasiando de judeu, mas você não é judeu. E daí eles ainda, sendo gentios, fantasiados de judeus, eles ainda começam a massacrar os cristãos. Vejam, se você que me assiste está massacrando os cristãos, acusando, chamando eles de porcos, você está violando a Torá e você está violando o que ensinou Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach disse que nós devemos amar. Vou citar uma passagem do Talmud que é muito interessante. O Talmud diz que o segundo templo ele foi destruído por quê? Por conta de Sinat Hinan, ódio sem causa. Os grupos judaicos, um grupo odiava o outro, um judeu odiava o outro. Tanto é que Yeshua HaMashiach, ele sofreu Sinat Hinan, ele sofreu ódio sem causa. Ele é um homem inocente, um Mashiach, e ele morreu por quê? Por um ódio sem causa de muitos judeus. Então o Talmud diz que esse ódio sem causa, ele destruiu tanto o coração dos judeus que o Eterno destruiu o segundo templo. E o que o rabino Yitzhak Kook, que foi o primeiro rabino do pré-estado de Israel, ele ensinou. Rabino Yitzhak Kook, ele disse o seguinte: se Sinat Hinan, o ódio sem causa, destruiu o segundo templo, o que vai trazer Mashiach para a terra? O que vai trazer a era messiânica? Sabe o que é? Ahavat Hinan, amor sem causa, um amor gratuito, um amor ilimitado. Repito, Mashiach, Yeshua HaMashiach, ele vai voltar quando nós tivermos um verdadeiro amor em nossos corações. Quando eu olho, por exemplo, para um cristão, eu posso discordar dos cristãos, e eu discordo em muitas coisas, mas eu olho para o cristão e eu tenho amor por ele. Se um cristão estiver caído, eu, como judeu, vou estender a minha mão para levantar esse cristão. Então, nós devemos ter amor. Eu quero que você me entenda, você judeu, você cristão que me assiste. Às vezes eu faço alguns vídeos, né? Com muita energia, às vezes as pessoas até acham que eu sou um cara meio ranzinza, que às vezes há alguns vídeos que eu faço muito sério, né? Então eu fico fazendo um vídeo muito sério, aí algumas pessoas acham que eu sou uma pessoa assim, muito até rabugento. Quem me conhece fala assim, pô, o Sadoc é um camarada super alegre, ele ri, ele brinca, ele faz piada, porque eu repito, quando eu estou na frente de uma câmera, geralmente eu fico mais tímido, então eu fico contido, aí passa uma imagem assim, às vezes até negativa de mim, algumas pessoas ficam até com medo, mas é diferente. Quem me conhece assim no dia a dia fala que eu fico brincando, sabe? Não importa, eu tenho amor de Yeshua no meu coração para dar para você. Então eu digo, você cristão que me perguntou assim, pô, Sadoc, você tem raiva da gente? Não, eu tenho amor. Eu falo para você cristão o seguinte, deixa eu te amar, sabe? Abra os braços, que eu estou com braços abertos para te dar um abraço, sabe? Para te dar um beijo. Então eu quero te amar, porque isso é ser um verdadeiro Yehudi, um verdadeiro judeu. E é isso que vai trazer a era messiânica. Então eu dou aqui um beijo muito grande para você, judeu, que não crê em Yeshua, eu te amo. Você, judeu que crê em Yeshua, eu também te amo. Você, cristão, eu te amo. Eu tenho o dever de amar todas as pessoas, sabe? Então, que possamos desenvolver a Ahavat Hinan, um amor gratuito, um amor sem causa, um amor ilimitado. Isso vai trazer Yeshua HaMashiach para reinar sobre toda a terra. Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. Shalom, shalom.